Galerinha, olha só. Quando eu mostrei para vocês esse tipo de questão, equilíbrio de corpo extenso, eu obviamente fiz a questão mais tranquila possível, porque esse é o objetivo. Tu olhe e entenda com tranquilidade. Te coloquei uma tarefa bem light, que apesar de ser light não é menos importante, inclusive vai ter na tua prova. Um exemplo já um pouquinho mais elaborado, bem pouquinho, não tem nada demais não, quem entendeu a questão, né, de tarefa vai tirar de letra isso aqui. Mas só para de repente o pessoal não cair em umas pegadinhas, eu quero fazer essa primeiro. Página 22, exercício 1. Uma barra de 10 metros de comprimento, já anotei ali, ó, 10 metros tem a barra, cuja massa é de 5 kg, massa da barra 5 kg, está em equilíbrio sobre 2 fulcros. Sabendo que a distância entre o apoio C e a extremidade esquerda é de 3 metros, extremidade esquerda, eu coloquei extremidade direita, ó, tanso. Então a distância do apoio C até a extremidade esquerda é 3 metros. Então o desenho do cara está bem fora de proporção, né? Certo? E isso é muito comum, tá, no vestibular. Isso é muito comum, é como se fosse provocativamente mesmo, o desenho feito errado. Então, de novo, uma barra de 10 metros, blá blá, sabendo que a distância entre o apoio C e a extremidade esquerda é isso aí, 3 metros, que loucura. Que o bloco D possui massa de 3 kg, anotei ali, e que a distância entre o centro de gravidade dele e o apoio C é 1 metro. Isso aqui é 1 metro, certo? Isso ali é 1 metro, não tem certinho então. Né? Tá. Responda as perguntas a seguir. Qual a força suportada por cada apoio? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aí é a segunda questão da prova relacionada a isso. Só essas duas aí de equilíbrio de corpo extenso. Essa seria a mais difícil. Galerinha, a única diferença entre a que eu fiz para vocês e essa é que essa barra tem massa. E se ela tem massa, ela tem peso. E aí eu tenho que desenhar o peso dela na hora de fazer o diagrama de corpo livre. É a única diferença. O resto é tudo igual. Começa pelo diagrama de corpo livre. Só que em vez do apoio A, eu coloco FA. Em vez de o apoio C, eu chamo de FC. O corpo D faz força para baixo, né? Qual é a força, será que ele vai fazer? Vou chamar de peso D. Parabéns, garoto. Peso igual a M vezes G, peso igual a 3 vezes 10, peso do bloco D igual a 30 newtons. Quando nós formos fazer a equação, já saberemos. Já vamos calcular o peso da barra, então. M vezes G, 5 vezes G, que é 10, a questão falava, né, de gravidade era 10, 50 newtons, beleza? E no diagrama de corpo livre, então, faltou colocar o peso da barra. Onde é que você coloca o peso da barra? Bem no meio. Bem no meio, esse é o segredo. Era para isso que eu queria fazer essa para vocês, peso da barra. E agora seria legal a gente marcar as distâncias, né, para a gente não se confundir, certo? Nós sabemos, por exemplo, que essa distância aqui é 3, né? 3 metros. Sabemos que essa distância daqui até aqui é 1 metro, beleza? Daqui até aqui, 5 metros. O ponto de giro, qual é geralmente o que a gente usa? Sempre boto aqui para não me estressar. Ponto A. Galerinha, já que a gente sabe que aqui é 3 e aqui é 1, quanto é que sobrou para cá, por incrível que pareça? 6. Bizarro, né? Se aqui é 6, mas aí tá, cara, a questão tá com problema, né? Não. Né? A questão tá com problema, olha só que loucura, sorte que eu tava fazendo. Imagina se descobre esse erro no meio da tua solução. Eu ia ficar muito puto, certo? Então, galera, por que a questão tá errada? Porque se o cara fala que daqui até aqui tem 3 metros, aliás, na verdade, eu é que desenhei o peso B no meio, né? Considerando que o desenho estava proporcional, certo? Beleza? Então a questão não está errada, tem salvação a questão. Aliás, é isso que torna a questão difícil, né? O cara ter esse raciocínio, caramba, o meio da barra fica aqui, ó. Assustador, né? Certo? O meio da barra fica aqui. O cara pode considerar que é um erro em função de isso gerar
a possibilidade do cara errar, né? Então ali é que vai estar o peso da barra, ali é que seria o meio da barra, né? Já que aquilo ali é 6 metros, nós teríamos que ter aqui então 5 metros. Loucura, cara. Pessoal, olha só. Isso tudo só aconteceu por quê, galera? Porque o cara disse que essa distância aqui é 3 metros e a barra toda tem 10. Que culpa eu tenho? O filho da mãe fez tudo torto, né? Mas pelo menos eu tentei me adaptar ao que... Pois é, não, aí é que tá. Eu acho que ele fez de sacanagem. Ele falou assim, eu vou ferrar pau do otário. Exatamente. Não seria. Esse aqui é o pior. Não seria nada. Porque é porque o pessoal mas aí que tá, o vestibular ele ainda deixa claro nas normas lá, né, que assim, ó, não considere os desenhos proporcionais. Ele já faz isso de propósito, cara. Certo? Loucura. Não, na prova não. Na prova jamais faria isso, só no terceirão. Tá? Nessa prova desse ano pode ficar tranquilo que não vai ter, vai estar bem proporcional. Bem não, né? Mas vai ficar proporcional. Pessoal, olha só. Apesar de, né, o desenho estar completamente bizarro em relação à realidade da barra, né, vamos resolver, não vamos ter medo não. Se nós quisermos melhorar o desenho para não ficarmos chateados na hora de resolver, a gente poderia fazer o seguinte, ó, FA, FB, FC ele falou que está 3 metros, né, essa barra vai cair, cara. Não é possível que essa barra se mantenha. FC ele falou que estava a 3 metros da extremidade esquerda, não foi? Mas tu também podia deixar o desenho igual, só que daí, ao invés de deixar 3 metros para a esquerda, deixar para a direita. Não, aí eu estou desrespeitando o que o cara falou. Aí eu estou alterando o que o cara falou. Então, pessoal, olha só para ninguém ficar chateado com o desenho todo torto, eu vou fazer o que seria o desenho mais preciso aqui, e não vai mudar as respostas, tá? O peso B, né? O peso B estava a 1 metro daqui, então está aqui o peso B. Do bloco D, aliás, já que isso aqui é 1 metro, mais 1 metro para a direita, né, que seria o centro da barra, é o peso da barra. Então mais 1 metro. Por que mais 1 metro? Porque aí vai totalizar os 5 parando bem no meio da barra. Certo? Agora sim, agora ficou menos esquisito. Concordam comigo? De qualquer maneira, essa representação física é idêntica de cima, só que, né, está melhor desenhada. E por isso mesmo que a questão não poderia ter sido anulada. Galerinha, depois de fazer o diagrama de corpo livre, a gente sempre começa pela equação do momento ou da força? Sempre a equação do momento é mais legal. Momento resultante igual? Qual é o ponto de referência? Ponto A. Gira nesse sentido, eu boto positivo. Quantas forças ao todo atuam na barra? 4. Se são 4 forças, quantos momentos? 4. Momento da força A, momento da força C, momento da força D, né, do peso, e momento do peso da barra ainda, que eu chamei de B. Opa, não sei os sinais ainda, né, galera? Ui, quase. Momento perigoso esse, na hora de definir um sinal do momento. Então tu pega a barrinha na mão, né? Pega o lápis, segura no ponto de giro, deixa eu marcar o ponto de giro nesse desenho melhorado, e aí sai colocando os sinais, né? FA mais uma vez não gira, FB positivo, né? Girou no sentido anti-horário, sentido positivo de novo, ó. Certo? FC também. FC. FC já foi. Peso do D agora, olha lá. Negativo. E MB também negativo. Show de bola. Momento se escreve força vezes distância. Força, aliás, aqui é força, não é peso. Força C vezes distância C. Peso do D vezes distância D. Peso do B vezes distância B. Igual a 0. Menos, menos, mais. Força A, a gente sabe? Não, então deixa. Distância? 0, vai se anular. Força C, eu sei? Não, FC. Distância da força C até o ponto de giro? 3 metros. Menos. Peso do bloco D? 5
30. Distância do bloco D até o ponto de giro. 4. 4, né? Tinha 1 a partir dali, mais 3, 4. Menos peso da barra. 50. Peso da barra, 50. Distância da barra até o ponto de giro, 5, né? Afinal está bem no meio da barra. Muito obrigado. 5 igual a 0. Pois não? O peso se inverte lá no meio. Os pesos, se a barra for homogênea, e sempre vai ser homogênea aqui no ensino médio, sempre no meio. Muito boa pergunta. Professor, Fala, querido. só não entendi uma coisa. Quando está de distância, sempre até onde vai o ponto de giro? É sempre da onde a força está sendo aplicada até o ponto de giro. Sendo que elas estão todas perpendiculares, né? Porque eu pensei que da barra era tipo o tamanho dela toda, mas sempre até o peso do meio. Não, é porque nesse caso não tem ninguém na ponta da barra. No outro exemplo, tinha carinha aqui na extremidade, ele não colocou ninguém na extremidade da barra. Por isso que não apareceu ninguém, não precisamos usar os 10 metros dessa vez, né? Boa observação. 0 vezes FA é 0. 3FC, 3 vezes 4, 12 com o 0, 125 vezes 5, 25, né? Com o 0, 250, parabéns, igual a 0. 3FC menos 120 com menos 250, menos 370, vai para o outro lado, mais 370. FC igual a 370 sobre 3. Se nós quisermos fazer a divisão, né? 300 por 3 é 100, 60 por 3 é 20, 120 ainda tem que dividir 10 por 3, que é 3,333. Ainda deu uma dízima, olha que delícia. Falta calcular quem, galera, agora que a gente calculou FC? A força A, né? Isso, afinal, a força A, usando a força resultante. Força resultante igual a 0. Vou dizer que para cima é mais. Quais forças estão para cima? FA mais. Quem que atua para baixo? Peso do D e o peso da barra. Isso tudo tem que dar igual a FA eu não sei, mas quanto é que deu FC? 123,33 menos peso da barra do bloco D é 30, menos o peso da barra é 50, igual a 0. Menos 30 com menos 50? Menos 70. Menos 80. E aí eu vou subtrair 80 daqui, ó. Vou pegar os 100 e vou tirar 80, vai sobrar 20. E aí eu somo com 23. FA mais 43,33 igual a 0. Mais passa para o outro lado? Menos. FA igual a menos 43,33. Agora eu pergunto, que interpretação física a gente dá para a força A ter ficado negativa? Quase isso. O peso da barra. Vamos considerar que assim, ó, porque para poder fazer essa questão, eu tenho que considerar que a barra está estática, a não ser que ele perguntasse para mim. Considerando que o apoio A só pode suportar força para baixo, não força para cima, Tem que ser maior. a barra fica estável ou não. Mas nesse caso ele desenhou a barra e perguntou as forças. Então se a força FA deu negativa, qual é o significado disso? Que a força tá Isso, em vez de a força ser para cima como eu desenhei, ela é, pra baixo. ou seja, ali tem que, é tipo como se fosse um trampolim. O trampolim não adianta só tu botar apoiado isso aqui, né? Quando o cara for pular na ponta do trampolim, o trampolim voa na testa dele, né? Concordas comigo? Então o cara tem que parafusar o trampolim no chão, não adianta só botar apoiado. Concordas comigo? Uma ponte, por exemplo, um lado da ponte é sempre apoiado só no chão, não é chumbado. Porque aí a ponte cresce no verão, encolhe no inverno e não quebra. Então, tu vê, as pontes, ela não é parafusada no chão, ela é só apoiada. E é proposital isso. Nesse caso não dava, né? Se o cara só apoiar a barra vai fazer assim, ó. Ou seja, tem que ter parafuso segurando essa extremidade A, né? Então, ó, vou fazer a observação. O sinal negativo nos mostra que a força FA tem sentido oposto do que nós imaginávamos, certo? E aí, ó, o sinal negativo nos mostra
que FA tem sentido oposto Ô professor, ao imaginado. Oi. se eu escolhesse que o lado do giro fosse o outro, Não ia mudar, cara. Na verdade, mesmo que tu mudasse todos os sinais, a força FA ia dar negativa, a não ser que tu já percebesse intuitivamente que isso ia acontecer e, não, eu acho que a força FA vai ser para baixo. Se eu tivesse desenhado a força FA para baixo, ela mudaria de sinal aqui, não mudaria? E aí ficaria positivo. Mas isso é absolutamente normal de acontecer e não é um erro, tá, gente? Muitas vezes tu tem que ir lá e chutar. Essa força eu acho que é para lá. E faz a conta. E depois, só depois de fazer a conta é que tu vai saber se é verdade ou não. Mesma coisa com o circuito elétrico. Lá no terceirão eu vou te mostrar. Quando tu vai resolver circuito elétrico mais cabreiro, tu não sabe para onde é que é a corrente elétrica. Então tem que chutar. Aí 1, e 2 e 3. Faz a conta. E depois só no final é que tu descobre se a tua suposição estava correta ou não. Certo? Então legal. O sinal negativo nos mostra que FA tem sentido oposto ao imaginado. E aí, se o cara quiser depois refazer o desenho, trocando a posição do FA, ó, vou fazer o FA agora aqui, ó. Agora o meu desenho está mais condizente com a realidade. Ainda pode ser feito, certo? Se bem que é bacana lembrar que foi trocado, né? Eu até vou deixar a antiga FA ali e vou dar um xizinho nela. Ó, para mostrar pra galera que, né, a gente só fez aquela finalizaçãozinha. Como eu demorei um pouquinho para resolver, vou recapitular. Pega a coisa, faz o diagrama de corpo livre, desenha as forças respeitando o que o enunciado fala, ignorando às vezes as deformações do desenho. Se tu achou que ficou muito bizarro seguindo o modelo desenhado e vai te confundir, redesenha. Isso até ajudou a interpretar a resposta, concorda comigo? Certo? O fato de a gente perceber que isso aqui vai fazer força para baixo para poder ficar estático. Momento resultante igual a zero. Para cada força, um momento. Ver o sinal, mais ou menos. Momento é força, distância, força, distância, força, distância. Só com a primeira equação tu já mata uma das respostas. Depois tu vai na equação da força resultante, que é bem mais prática, né? E mata a segunda força. Arrisca 2. É igualzinha, cara. E tem peso também essa barra. Vai, arrisca sem medo de ser feliz. Empacou, chamou. Vamos. Tem cola no quadro. Vamos agilizar. Pode ir lá lavar o teu rosto, cara. Então, questão 2, galerinha. Vamos que vamos. Vamos fazer 2 aulas de física. 2! Acho que a gente nem precisa ir pro recreio. Podemos ficar se divertindo aqui na sala.